de Marcos, o Evangelho segundo Marcos, a partir do capítulo 12. Vamos fazer um momento de oração, então, para a gente passar a palavra ao seminarista, que estará nos conduzindo nesse estudo. O seminarista, o Anderson, vai nos conduzir. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, reunidos, estudando a Tua Palavra, Senhor, que o Senhor venha iluminar, Senhor, o nosso entendimento, Senhor, nos fazendo, Senhor, ver a Tua verdade, que o Senhor se revele a nós através do Evangelho, Senhor, que esta palavra aqui ensinada, aqui pregada, venha fazer efeito em nossas vidas e a todos os que estão assistindo. Pedimos que o Senhor abençoe a vida de todos aqueles que estão estudando conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, irmãos. Graça e paz, que a mão do nosso bom Deus esteja sobre a sua vida no dia de hoje. Nós louvamos a Deus, então, por essa oportunidade de a gente poder continuar a nossa caminhada no Evangelho de Marcos. Temos a irmã Terezinha conosco nessa noite. Nós vamos então, irmã Terezinha, trabalhar o capítulo 12. Os 12 primeiros versículos do capítulo 12 têm muito a ver com o capítulo 11, com o final, principalmente o final do capítulo 11, quando a autoridade de Jesus é questionada. Então, aqueles religiosos, líderes religiosos, vão perguntar a Jesus com que autoridade ele realizava tais coisas. Que tais coisas? Entrar em Jerusalém sobre um jumentinho e sendo proclamado, como rei, trazer aquele juízo sobre o templo, ou como o editor vai chamar, purificação do templo, derrubar as mesas, expulsar os cambistas. Com que autoridade ele, por exemplo, faz com que uma figueira seque? Então Jesus é questionado com que autoridade você está fazendo estas coisas. Então Jesus indaga aqueles homens. Antes de responder, na verdade, Jesus faz uma outra pergunta acerca do batismo de João. Se o batismo de João é dos céus ou se é dos homens. E deixou aqueles homens enquadrados, eles não poderiam responder que era dos homens por causa da multidão que admirava João Batista, e não poderia responder que era dos céus, porque estaria credenciando o ministério de Jesus. Então, por eles não responderem nada, Jesus os enquadrou. Eles então ficaram sem a resposta de Jesus. Jesus não disse com qual autoridade fazia tais coisas. E o capítulo 12 é uma continuação dessa resposta de Jesus. Jesus vai contar a parábola dos lavradores, e é justamente uma alusão aos religiosos. E eles vão compreender essa parábola, e aí a ira vai ser acrescentada, e a intenção de matar Jesus vai estar mais acesa do que nunca. Então vamos, para a gente não perder tempo, são 12 versículos do capítulo 12. E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado e fundou nela um lagar. E edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores. E partiu para fora da terra. E chegado o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores o fruto da vinha. Mas este, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar um outro servo. E eles, apedrejando-o, feriram na cabeça e mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou a enviar-lhes outro. E a este mataram, e a outros muitos, dos quais uns feriram e outros mataram. Tendo ele, pois, ainda um filho amado, enviou também a estes por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo
e a herança será nossa. E pegando dele, o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros? Ainda não leste esta escritura: a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Isto foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola, e deixando-o foram-se. Então Jesus vira a esses religiosos e começa então a contar essa parábola. Note então, irmã Terezinha, que Jesus traz uma parábola acerca da vinha. Provavelmente está ecoando Isaías capítulo 5, onde Israel é tratado ali como a vinha. O Senhor Jesus usava essa imagem da agricultura não poucas vezes para se referir a Israel. Israel na passagem anterior, no capítulo 11, é comparado a uma figueira. Nessa, uma vinha. Em outras, como uma oliveira. Então, essa parábola está ecoando em Isaías capítulo 5, onde Israel ali é tratado como uma vinha. E perceba só, que Jesus, ao contar a parábola, vai dizer que esse homem, então, ele planta uma vinha, ele cava a um tanque para prensar as uvas, ou seja, esse dono da vinha, ele tem uma esperança, uma expectativa de que essa vinha dê frutos, porque ele constrói ali o chamado lagar, que era onde pisavam as uvas. Então existe uma expectativa, está pensando em uma vinha de fato frutífera, e ele constrói uma torre, um lugar de proteção, um lugar de vigilância. E não só isso, ele cerca essa vinha. Então, Jesus, contando essa parábola, aponta para Israel. Israel é a vinha que o Senhor cercou, que o Senhor protegeu. Israel é a vinha que o Senhor esperava, tinha expectativa de receber os seus frutos, por isso tem o lagar. E Israel, o Senhor colocou uma torre sobre Israel, que é o templo. Está se referindo ao templo, à construção. Então, isso já na mente dos religiosos já está sendo compreensível. A gente vai perceber isso no final dessa parábola, que eles estão de fato entendendo o que é que Jesus está falando. Então está reportando a Israel como vinha. E o que faz? Os lavradores haviam arrendado aquela vinha e chegou o tempo então do seu proprietário ir buscar os seus frutos, buscar aquilo que é combinado. Então manda ali um servo e batem no servo e despedem de mão vazia. Manda outros e alguns deles eles matam. Outros batem, outros matam. Ou seja, esse Senhor, ele envia diversos servos, porém sem a resposta desejada. Até o ponto então dele falar assim, olha, enviarei o meu filho amado. Que aí acho que vão respeitar. E essa expressão filho amado é aquela mesma expressão que a gente escuta em Marcos capítulo 1, acerca do batismo do Senhor, que quando ele sai das águas e o céu se abre, e ali sai aquela voz dizendo, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E a mesma expressão, irmã Terezinha, que a gente vai encontrar no capítulo 9, também do Evangelho de Marcos, no evento da transfiguração, onde os 3 discípulos ali, querido, Pedro, João e Tiago, contempla aquele evento e podem ouvir a voz dizendo, este é meu filho amado, a ele ouvi. Então essa é a mesma expressão, enviarei o meu filho amado. O Marcos ainda quer destacar essa expressão, né? Enviarei o meu filho amado. E o que o proprietário está imaginando? O que o dono da vinha está imaginando? Que vão ouvir meu filho, né? É o meu
filho, eles vão respeitar o meu filho. Mas os lavradores disseram: esse é o herdeiro. Vamos matar o herdeiro e vamos então tomar posse da vinha. Mas como assim? O que está na mente esses lavradores? Talvez eles entenderiam que quem ia cobrar agora, já que os servos voltaram de mão vazia, poderia ser o dono da vinha. O dono da vinha não veio, mas veio o seu filho. Então pode ser que esses lavradores estão imaginando o seguinte: pode ser que o dono tenha morrido e resta ali o herdeiro. Matemos então o herdeiro e, como nós somos os arrendatários, há esse direito então da gente tomar posse dessa propriedade. Então, matar o filho. E aí Marcos, vai dizer assim: e o que então o dono da vinha, o que fará o dono da vinha então? Qual vai ser a atitude desse dono da vinha? Porque matar os servos, não contente, matar o filho também, lançar o filho para fora da vinha. Não deram nem direito a um enterro, a alguma coisa nobre, mas humilharam. Jesus está apontando justamente para o seu ministério. Jesus está apontando justamente para a obra de Deus no meio de Israel. Israel é a vinha. Os servos que vão para buscar o fruto são os profetas. Os profetas que Deus enviava à nação, alertando a nação acerca de dar fruto, acerca de voltar-se para Deus, mas a nação matava os profetas, a nação esculachava com os profetas e esse fruto não vinha. Esse fruto não vinha para a mão do proprietário, ou seja, esse fruto não vinha para Deus. Então, envia ali o filho, e aí Jesus está falando, contando essa parábola justamente acerca dele. E Jesus, mais uma vez, repito, não está iludido acerca da sua morte. Sabe o que vai acontecer. E ali é mais uma espécie de predição, Mesmo contando essa parábola, dizendo, não, o filho enviou o filho e mataram o filho. Então Jesus tem essa consciência de que ele foi enviado e também não vai ter os frutos que Deus quer, que Deus requer da nação. Porque vão matar. E aí vem um juízo. O que vai fazer o dono da vinha? Porque mataram também o filho. Como é que virá? E aí é o fato de que Deus vai cobrar tudo isso. Deus virá de fato com justiça sobre aqueles que rejeitaram o filho. E o Marcos vai encerrar aqui falando sobre a pedra que os construtores rejeitaram. Marcos ele vai novamente... ele, na verdade, a fala de Jesus, Marcos relatando a fala de Jesus, que Jesus cita o Salmo 118, versículos 22, versos 22 e 23, sobre a pedra angular, a pedra que sustentava um edifício, que sustentava toda uma construção. E disse, olha, essa pedra, que é chamada angular, ou pedra principal, foi rejeitada. E seria como, irmã Terezinha, uma construção sem os alicerces. Seria como você construir alguma coisa sem um alicerce, algo que desse uma solidez, algo que desse uma segurança. Jesus é essa pedra, porque naquela época, não só naquela época, já no Antigo Testamento, as construções, elas levavam essa pedra angular, essa pedra de esquina. Ela era aquela pedra de esquina que ligava as paredes. Então, elas eram colocadas nas esquinas. Alguns vão falar que eram colocadas também no topo, mas Jesus está se referindo àquela de esquina, fundamental, a principal. E ele se coloca como ele sendo essa pedra fundamental, a principal de uma construção. Israel está rejeitando. E os homens entenderam que Jesus estava falando acerca dele. É isso que Marcos vai relatar, que eles ouviram aquela parábola, perceberam que era contra eles, versículo 12, que havia contado aquela parábola,
mas tinham medo da multidão, por isso deixaram e foram embora. Então perceberam, ele está falando da gente. Ele está falando que nós somos esses lavradores, que Deus tem enviado os profetas, a gente está matando os profetas, e o filho, vai vir o filho, e vamos matar o filho. Então, só fazendo aqui um resumo da história, né, da parábola. Israel é a vinha, né? Cercada, cuidada por Deus, criada por Deus, etc. Né? E Deus espera um fruto, né, dessa vinha. E ele arrendou a um povo, né, que seriam vamos dizer, os escribas, os fariseus, os sacerdotes daquela época, os que instruíam, os mestres. Seria isso? Seria a nação, né? A nação. Porém, a nação ela tem líderes. Nação, os líderes, né? Os líderes da nação. Porque, na verdade, o povo, coitado, né, naquela época, era um povo largado, né? Ovelhas que não tinham realmente pastor, né? Então, a gente não pode também generalizar o povo de Israel como todo sendo mal, né? É que eu falei domingo passado, é que a nação está sobre um pacto. Tá. E então, sofrendo, né? Então, assim, como ela está sobre um pacto, eu até disse aqui para os irmãos domingo passado, que o evangelho chega a nós através dos judeus. Né? Mas o que acontece? Por que Deus rejeita a nação? Porque não basta meia dúzia cumprir aquilo que Deus queria, permanecer fiel ao pacto, porque toda a nação está ligada a esse pacto. Então, quebrou esse pacto, toda a nação quebra. Quando a gente olha... Na verdade, a liderança faz o povo sofrer. Essa é a verdade. Sim, né? Sem dúvida. Está corrompida, porque eles têm a função de guiar o povo. Guiar. E quando os líderes são maus, o povo sofre e também paga, né? Sim. Vamos dizer, paga o preço, né, de ser liderado por aqueles homens. É o que acontece até hoje, né? Sim. Até hoje em dia. Mas aqui no caso, então, vamos dizer que a liderança seriam os lavradores e o povo, né, em geral. E os profetas seriam todos aqueles enviados, acho que inclusive João Batista ali, né? Principalmente, o último. Principalmente, né? Todos eles, alguns foram expulsos, alguns foram mortos, porque Deus não deixou de avisar o povo né, por nenhuma época, a não ser o período de silêncio, né, que a gente não sabe. Mas sempre mandavam os profetas e eles não eram bem recebidos, assim como também não foi o filho amado, né, do dono da vinha, que também não foi recebido. Não quiseram saber. Eles viram exatamente, né? Eu acho que eles tiveram uma visão bem clara do que Jesus estava falando ali. Eles não, foi uma parábola que foi direto, né? A seta que foi direto ao alvo, né? Eu acho que eles devem ter, e por isso que se iraram mais ainda, né? Porque quando a pessoa vê que está errado, mais fica irado. Mas essa parábola é linda, né? Quando fala do filho amado, a gente já vê o filho chegando, né? É uma parábola que a gente percebe que não tem a explicação, Jesus não se detém a explicar, nem os discípulos têm aquela curiosidade de, mestre, explica para a gente aquela parábola anterior, porque nos parece clara aos olhos ao ponto de Marcos de falar que eles entenderam, compreenderam que era acerca deles que ele estava falando. Acerca da nação, irmã Terezinha, o que as Escrituras nos ensinam? Que Deus ele faz uma aliança com o povo. A gente percebe lá em Jeremias que o profeta está pedindo perdão por causa do pecado da nação. Nós pecamos. Aí você olha assim, mas espera aí, Jeremias. Não, nós não, Jeremias. Eles. Você era homem de Deus, profeta, mas ele bate no peito e diz, não, nós pecamos. Foi nós. Daniel também, né? Toma o lugar do povo, né? Sim, e é o pacto. E essa é uma compreensão que é muito interessante a gente tentar entender essa aliança que Deus faz com a nação. É uma aliança de fato não com indivíduos, apesar de ser um Deus relacional, pessoal,
apesar de ser um Deus que sempre salvou indivíduos, mas no Antigo Testamento nós vemos Deus se relacionar com uma nação. E pode ver que determinados pecados corrompiam a terra. Sim, a gente vê muito isso no livro de Juízes, né? Sim. Que quando o líder era bom, o povo todo ia bem, né? Sim. Aliás, livro de Reis, todos os livros, né? Sim. E quando o líder era mau, ou o rei era mau, o povo todo ia mal, né? Sim. Todo mundo ia para a idolatria, a mão de Deus pesava. Hoje em dia, eu acho que Deus tem uma visão diferente, porque a salvação agora é individual, né? Você acredita nisso, não? Da salvação. Eu acredito que a salvação, ela sempre... Mas a guarda de Deus, o cuidado de Deus é mais individualizado hoje em dia, né? Eu acredito que a igreja, ela está sobre uma aliança, sobre um pacto, né? O pacto que nós chamamos um pacto da graça. A igreja está sobre essa nova aliança. Eu acredito que sim, que Deus, mesmo tendo um pacto com Israel, Deus tratava na individualidade, que nem a gente fala do pecado de Israel em rejeitar o filho. Mas a gente não pode esquecer que teve muitos que se converteram, e os que não se converteram, mas que a expiação de Cristo, a morte de Cristo, alcançou aqueles irmãos do Antigo Testamento, homens e mulheres que foram fiéis ao Senhor. Quanto à individualidade, a salvação sim, o Espírito Santo opera no indivíduo, mas a nossa caminhada, e talvez seja um trabalho mais para frente que eu desenvolva, a nossa caminhada é comunitária, ela é pactual. Eu digo que ela é pactual. Por mais que eu sei que o Espírito vai operar a salvação na irmã, da forma pessoal, a minha caminhada no Evangelho com a irmã é pactual, ao ponto do pecado da irmã ser também o meu. Por isso que Deus pede que a gente ore pelos pecados uns dos outros. Para que venha a cura. Para que venha a cura. Entendi. Porque realmente não só a salvação, mas eu acho que Deus é um Deus de cuidado especial, é um Deus pessoal, né? Sim. É pessoal. Sim. Mas isso é uma verdade que a gente às vezes sofre uma consequência de um pecado de uma outra pessoa. Né? Sim, é o corpo, é aquilo que eu costumo... Eu gosto dessa analogia que Paulo utiliza do corpo, a igreja como um corpo. É impossível, irmã Terezinha, um membro do corpo estar enfermo e todo o corpo não sentir. A mão, ela não vibra de alegria se o pé estiver doente, mas ela vai entrar em ação para que o pé doente seja curado. E essa analogia que Paulo faz do corpo, ela é sensacional. A igreja precisa abraçar essa ideia, porque ela é pactual, é uma aliança. O Senhor fez na cruz uma aliança com a igreja. O Senhor fez, lá no Antigo Testamento, uma aliança com o povo de Israel. A nação, então, caiu diante dessa aliança, mas justamente uma providência divina, para que a nova aliança chegasse até nós. E o que vai acontecer aqui no nosso texto? Vai dizer que o dono da vinha vai passar essa vinha a outro. A outros ou a outro, né, para que cuidem dessa vinha. E é justamente uma referência aos gentios. Sim. Ou para a gente ser... Ou seja, que o cuidado de Deus passou de uns e se estendeu a outros. A senhora usou a palavra perfeita. Talvez eu tenha cometido um erro. É uma extensão aos gentios. Não que não tenha judeus nessa nova administração. É a igreja agora composta por gentios e judeus. Já não há mais aquela credencial específica, exclusivo dos judeus. Há uma extensão. Então, Israel, aquilo que era exclusivo de vocês se estende. Isso é parte da provisão de Deus e cumprimento da promessa feita a Abraão. Em ti serão benditas todas as nações da terra. E, nossa, esses líderes aí devem ter ficado mais bravos ainda por isso. Porque eles acham que Deus é deles, né? Sim. Eles são um povo único, exclusivo de Deus. E não são mais, né? Eles ainda são um povo de Deus, mas nós também, né? Então, nós somos os filhos amados agora. E o que acontece, então, irmã Terezinha? Esse capítulo 12, eles vão continuar, então, querendo
pôr Jesus à prova. Então, a partir do versículo 13, eles vão tentar pegar Jesus acerca do imposto. Eu vou ler aqui versículo 13. Mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Estes se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. O versículo 16. Eles lhe trouxeram a moeda e ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhe disse: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Olha a abordagem agora desses fariseus e herodianos. Primeiro que são... Armadilha, né? Sim, Armadilha. eles vêm se aproximam cheio de elogios ao Senhor Jesus. Mestre, diz que o Senhor é íntegro, que ele não se prende com aparência, que ensinas o caminho de Deus. Falaram a verdade, mas de forma hipócrita. Da boca, não porque o coração deles estavam convencidos de que de fato o Senhor era mestre, de que de fato ensinava o caminho de Deus. Então tentam colocar Jesus à prova. E perceba, irmã Terezinha, fariseus e herodianos, facções dentro do judaísmo que não se davam bem. Fariseus era totalmente contra os impostos que era dado ao império. Os herodianos eram mais próximos a Roma, era mais a favor da helenização, ou seja, de transformar a cultura judaica mesmo em uma cultura greco-romana. Os herodianos eram partidos de Herodes, estava ligado ao governo de Herodes ali na Idumeia. Ligado a Roma, né? Sim, na Galiléia, ligado a Roma, estava a serviço de Roma. Então, esses dois grupos, mesmo sendo rivais, se unem. É a mesma coisa a gente vê um corintiano e um palmeirense unidos aí, torcendo para que outro time perca. E ali a intenção deles era que se Jesus falasse que deve-se pagar impostos, ele estava indo contra o pensamento dos fariseus. Se ele dissesse não deve, aí ele já iria contra Roma. Sim, os herodianos já iam levar... Era uma armadilha bem feita ali, né? Então como sair? Jesus, de fato... E ele sai, como sempre, com a maior sabedoria, né, do mundo. De fato, está diante de uma questão bem difícil de poder sair dali. E agora? Paga ou não paga? Porque havia 3 tipos de tributos. Um, que era do templo, que está estipulado em lei, que está lá em Êxodo. Os tributos de comércio, que era comum na comercialização, havia os tributos, e após o domínio do Império Romano, o tributo que era do Império Romano. E no caso aqui, em Jerusalém, na província da Judéia, era recolhido diretamente por Roma, diferente da Galiléia, de onde é Jesus, que era recolhido por Herodes, e Herodes repassava para o Império Romano. Então aqui eles tentam enquadrar Jesus justamente nisso. E o que a senhora disse é exatamente isso. O que Jesus responde? Sim, os fariseus vão dizer: esse não é um verdadeiro judeu. Não, ele concorda. Por quê? Qual é a ofensa de pagar um tributo a Roma? É justamente pela idolatria, inclusive da moeda. Um fariseu, ele detestava aquela moeda. E nós vamos falar o porquê. E se Jesus diz não, os herodianos correm e levam Jesus a Roma e falam: olha aí, ó, e vai sofrer perseguição. Sonegador, está pregando sonegação. Sim, então Jesus pede um denário. Jesus percebe que
está colocando ele à prova. Então Jesus pede um denário e pergunta: a imagem de quem que está aqui? E era a imagem de César, Tibério. Na época de Jesus, nesse período aqui, Tibério César. Então tinha a imagem de Tibério César de um lado e estava escrito: filho do divino Augustus. O imperador Augustus, né, esse título era considerado como divino, alguém divino. E do outro lado da moeda, Tibério estava com uma espécie de roupa sacerdotal, como aquele representante dos homens diante desse divino, sendo ele, Tibério, filho do divino. Então ele era vestido como uma espécie de sacerdote. No caso de Roma, a gente poderia falar um pontífice, representante de Deus e aquele que é filho de Deus. Por isso que essa moeda era tida como idólatra para os fariseus. Jesus não tem ela. Você não percebeu? Que Jesus não tem essa moeda. Jesus não era obrigado de fato a pagar esse tributo ali em Jerusalém. Jesus não tem posse dela, pede para trazer. De quem a imagem é de César? Então dá a César o que é de César. É isso. Dá ele. E a Deus? A Deus o que é de Deus. Vocês estão dando a César, e qual é o problema aqui? Não só de Roma, mas também dos religiosos. É que estão dando a César o que de fato era para dar a Deus, a glória, o louvor. A Deus pertence todas as coisas. Olha a pergunta da expressão: de quem é a imagem? A imagem da moeda é de César. E aonde está a imagem de Deus? Onde ela está imprimida? Nos homens. Então até César ou até Tibério deveria prestar louvores a esse Deus, porque ele tem a imagem de Deus imprimida nele. Então, o que é dele, dá. Mas o que é de Deus, vocês precisam dar o que é de Deus. E o que é de Deus é a glória que vocês não estão dando. Eu já vi também esse texto muito pregado sobre dízimo, né, e oferta, né? Você já viu isso também? Dá para a gente comentar um pouquinho, né? Que as pessoas que às vezes não querem pagar imposto, né? Não querem pagar imposto, mas a gente tem que dar também o que é de César seria o que é do mundo, né? O que é devido às autoridades, o imposto e tudo. E o que é de Deus é o nosso dízimo e a nossa oferta. Não é isso? Tudo, né? Eu já vi muito essa pregação, muitas vezes, né? Muito repetitivo. Sim, é que assim, é um texto que eu não usaria para dízimos e ofertas. Porque não está se referindo a isso, eu sei. Mas é um texto mas já ouvi. Que é ouvido. Que sim, é bem... já ouvi, verdade. Eu já ouvi que pessoas usam esse contexto. Mas, de fato, se a gente considerar que o Deus é Senhor também das nossas finanças, sim. Se eu considero que Ele é Senhor das minhas finanças, Senhor do meu casamento, Senhor da minha família, Senhor da minha igreja, então eu entendo que a igreja não é minha, a família não é minha, o casamento não é meu, mas pertence ao Senhor. E vou fazer desses meios um meio que glorifique a Deus. O meu convívio com a igreja, um meio que glorifique a Deus. A minha família, um meio que glorifique a Deus. O meu casamento e as minhas finanças. Também, né? Que glorifique a Deus. Devolve a Deus o que é dele. Agora, né? o tema mais interessante desse texto, irmã Terezinha, que talvez nós poderíamos usar bem, é que o Senhor Jesus não é aquele que alguns dizem, aquele revolucionário político. Não é, ele não queria briga ali, né? Não, ele não está ali nem um pouco interessado de colocar alguém contra Roma. Mesmo porque ele fala que o reino dele não é desse mundo, né? Sim. E os judeus esperavam alguém que fosse contra Roma, né? Sim. Que reunisse força contra Roma. Sim. Né? E a questão é que Jesus, ele tem esse respeito às autoridades. E aí a gente tem que ter essa visão. Tem esse respeito às autoridades, aquilo que é dela, desde que não invada os princípios, não venha violentar os princípios que nós temos acerca de Deus. E que não venha impedir também o culto a Deus, a adoração a Deus, nem a
a glória de Deus, né? Porque no caso, até ali eles não estavam impedindo a religião, né? Mais tarde, sim, né? Sim. Mais tarde eles vão destruir o templo e impedir que o judaísmo Sim. seja, vamos dizer, seja utilizado ali, né? Sim. E o que a gente percebe é que até essas autoridades, elas se encontram a serviço de Deus. Por isso que o Senhor não vai contra elas. E esse ensino ele é espetacular, que eles ficaram admirados com a saída dele, né? A perfeição de como Jesus responde, não dando palavras nem para os fariseus e nem para os herodianos. Os fariseus não podem acusar Jesus de que é a favor de que Roma venha com os tributos pesados, e também os herodianos não podem acusar Jesus de que não é para dar o tributo. Jesus fala, é de César, essa moeda pertence, então dá a ele o que é. Só que não esqueça de dar a Deus o que pertence a Deus. Então, é uma forma maravilhosa de Jesus sair desse enquadro aí dos fariseus e herodianos. Mas não acaba por aí, irmã Terezinha. O versículo 18 ao versículo 27 tem um outro embate agora acerca da ressurreição. Agora são os saduceus que se apresentam a Jesus. É o terceiro grupo aqui, né, no caso. Jesus está sendo sabatinado, né? Sabatinado, vamos ver. Eles perseguem, né, firmemente, né? Sim. E é do 18 ao 27, a senhora quer? Vamos ler. Então os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse a mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu sem deixar descendência. O segundo também a tomou e morreu, e nem este deixou descendência. E o terceiro da mesma maneira. E tomaram-lhe os 7, contudo sem deixar descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando ressuscitarem, de qual será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus respondendo, disse-lhes: Porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Portanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas sim é Deus dos vivos. Por isso vos errais muito. Os saduceus, então, tentam pegar Jesus, porque era um grupo, meus irmãos, que não criam na ressurreição dos mortos. Então, era um grupo ligado à aristocracia de Israel, possivelmente a classe de sacerdotes mais conservadores. Então, eles tinham como palavra de Deus somente a Torá. Somente a Torá. Da Bíblia hebraica, que é composta pela Torá, Neviim, Ketuvim, que é a Tanakh, né, que é a Bíblia hebraica, que seria para nós o Antigo Testamento, para os judeus também o Antigo Testamento, eles só creem naqueles 5 primeiros livros de Moisés. E se a gente de fato for olhar para os 5 primeiros livros de Moisés e tentar levantar uma doutrina da ressurreição, a gente talvez tenha algumas dificuldades. Então era isso que eles queriam dizer, que não há como ter ressurreição, porque olha o que Moisés escreve acerca do que a lei chama de levirato, né? Que se morre o marido e ele não teve filho, o seu irmão está autorizado a contrair casamento com a sua cunhada, para que tenha descendente, a lei do levirato que havia em Israel. Então, na mente dos saduceus está o seguinte: se existe ressurreição, Moisés iria fazer essa loucura de autorizar e permitir
E aqui eles exageraram, né? Eles botaram 7 maridos para cuidar da mulher, né? Ou seja, ela matava todos eles, né? Porque não é possível. Peraí, 7 maridos, todos morreram. A viúva negra. Assim, né? A viúva negra, né? Então exageraram. Eles exageraram, podiam ter botado 2 ou 3, já era suficiente, né? Montaram um cenário assim que bem hiperbólico de 7 maridos. Então, assim, para a gente resumir, a história dos saduceus é que 7 maridos passaram por essa mulher. Era permitido na lei lá em Israel levirato, para que mantesse a descendência daquele irmão que morreu e não deixou filhos. E leva o nome da família, né? Leva o nome da família, para perpetuar ali na nação de Israel. Então, 7. Mas e na ressurreição? Perguntam a Jesus. Eles não creem na ressurreição. De quem ela será esposa, ou quem será o marido dela? O primeiro, o segundo, o terceiro, o sétimo? Tenta enquadrar Jesus nisso. Na visão dos saduceus como se ele estivesse falando para o Senhor Jesus. Ó Jesus, o Senhor está percebendo o absurdo dessa doutrina da ressurreição? Olha a confusão. E aí Jesus responde eles dizendo, vocês não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. E errais, né? Nisto errais. E nisso vocês erram. Justamente não conhecem as Escrituras porque eles só têm em consideração a Torá. E é como se Jesus estava falando, não é só a Torá, tem os profetas, tem os escritos. E lá mais à frente a gente percebe no Antigo Testamento alusões à ressurreição. É uma doutrina, claro, bem trabalhada no Novo Testamento, mas no Antigo nós já vemos esperanças de homens, de profetas acerca da ressurreição. Então vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. E quando ele fala nem o poder de Deus, é justamente o poder para ressuscitar. Vocês nem conhecem o poder de Deus. E aí Jesus explica para eles que na ressurreição vai ser como os anjos. E aí são duas coisas aqui. Vão ser como os anjos, porque de fato não vão se casar, não vão ter esse relacionamento de marido e mulher, e justamente por causa da eternidade dos anjos. Os anjos não morrem. Então, não vai precisar contrair o casamento que tem a finalidade de quê? De reprodução. Então, no céu não vai haver essa necessidade de que contraia casamento, porque não vai ser necessário que tenha-se descendência, porque vão ser como os anjos. E tem uma outra questão aqui que a gente pode ver, que a mulher ela era considerada também uma propriedade, né? E no céu não vai ter propriedade, né? Sim. E porque nessa época, hoje em dia não, hoje em dia a gente já sabe que o casamento não é uma propriedade, é uma formação de uma família, mas nessa época a mulher era uma propriedade, né? Sim. Então, e esse texto é muito útil, foi muito útil para mim, porque muita gente já me perguntou, bom, eu sou divorciada, eu vou me casar de novo, o que Deus vai considerar como meu marido quando a gente morrer? Né? O primeiro, o segundo, ou então uma viúva que se casou de novo? Já houve esse tipo de questionamento para mim, né? E acho que já perguntaram isso para você também, né? E a gente pega esse texto aqui e fala, no céu não vai ter casamento, não vai ter propriedade, não vai ter necessidade, né? E não vai ter ciúmes, né? Não vai ter nada disso. Se for como os anjos, vai todo mundo viver numa boa, vamos dizer assim. Né? Os céus transcende toda necessidade terrena. Por mais bela que seja um casamento, família, os céus transcendem. A ideia dos saduceus é pegar Jesus, inclusive, num erro bíblico. Porque se Jesus fala que a mulher vai ter os 7 como marido, Jesus está indo contra a Torá. Perceba, porque não era permitido. Exceto as questões do concubinato ali. Mas no caso... Poderia ser um homem com 7 mulheres, uma mulher com 7 maridos. Né? Não tinha, está fora desse contexto. Então, assim, vai contra a Torá. Então, se ele falar que, olha, vai ser o 7, então ele tá indo contra a Torá.
Então ele não é esse homem de Deus. Então a intenção deles é pegar Jesus nessa falha das Escrituras. Onde vamos ver se ele conhece de fato a lei de Moisés. E aí Jesus estende e mostra que de fato eles, não ele, Jesus, mas são vocês que não conhecem as Escrituras. Nem as Escrituras e nem o poder de Deus. E aí Jesus responde o seguinte, apontando para aquilo que Moisés fala. Então, já que vocês creem em Moisés, só no que Moisés escreveu, então cita Moisés, né? E aí o que Jesus faz? Cita Êxodo capítulo 3, quando Deus se manifesta na sarça ardente a Moisés e diz que é Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. E Jesus aponta dizendo, Deus não é Deus de mortos. No período de Moisés, Abraão, Isaac e Jacó haviam morrido há muito tempo, já eram mortos. Mas o Senhor está afirmando que mesmo mortos, aqui na terra, na forma física, vivem com Deus, estão com Deus. Eu sou o Deus de Abraão. Ele não está dizendo que ele foi na história o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Abraão. Ou seja, Abraão em algum lugar na eternidade estar com Deus. Existe em algum lugar na eternidade. Então Jesus responde e isso trouxe, que nós vamos ver logo no diálogo posterior com o perito da lei, que isso trouxe maravilha a alguns por causa da resposta de Jesus. A sabedoria com a qual Jesus respondeu a estes saduceus que saíram dali sem conseguir vencer Jesus nesse embate. Caminhando para o final, então, nós vemos Eu acho que vai ficar para o próximo, né? Já deu? Já deu? Então, queridos, nós continuamos, né? Quando nós fomos fazer pegar o 3, o capítulo a gente pega 13, isso. Finalzinho, que é bem interessante, aliás. Sim, né? sim. Queridos, o capítulo é extenso, tem muita coisa, então a gente deixa para a próxima aula. A gente pega o capítulo 13 e a gente utiliza aí como introdução esse final do capítulo 12. Final do capítulo 12, a gente fala acerca do maior do mandamento, Cristo como sendo maior que Davi e a oferta da viúva, para a gente poder já introduzir no capítulo 13. Eu passo para a irmã Terezinha, tiver alguma consideração. Não, eu achei que foi muito bom, né? Principalmente essa última parte aqui. É muito útil esse texto para nós, para a gente também ter um entendimento, né, do que vai ser, né? Que não existe isso, né, de estarmos casados no céu, né, quando formos para o céu. E esse capítulo é todo muito bonito e vale a pena a gente reler, né, e estudar e se aprofundar um pouco mais nele. Muito bonito, gostei muito. Então, na próxima semana a gente continua. Agora falta pouquinho, mas também são 3 tópicos aqui que também daria uma boa discussão, né? Uma boa, vamos dizer, uma boa continuidade, né? Não é uma coisa que dá para a gente arrematar muito rápido, então a gente deixa para a próxima aula, que assim a gente pode pegar mais profundamente isso aqui, porque é muito bonito também os demais tópicos. Então, a gente se despede, eu me despeço, fica para a próxima aula, até o próximo domingo. E esperamos vocês à noite, né, para um grande culto de abertura que vamos ter aqui, de louvor e adoração a Deus. E graças a Deus que podemos estar reunidos, embora com algumas restrições e cuidados, mas estaremos reunidos louvando o nosso Senhor. Amém? Amém? Vamos orar? Senhor, te louvamos pelo teu cuidado, por tuas bênçãos. Obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de aprender sobre a tua palavra, sobre a obra do teu Filho Jesus em nosso meio, nos resgatando e nos transportando das trevas para o reino do teu amor. Nós te pedimos uma semana abençoada, que a tua boa mão esteja estendida sobre nós, inflamando, Senhor, a nossa consciência, para que tudo aquilo que a gente ouvir e aprender acerca de Ti possa descer aos nossos corações e assim produzir fruto. Nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.